reconhecida pelo Tribunal Constitucional desde novembro de 2024, para já servir Angola. Agora, menos de um ano das eleições de 2027, Abel Chivucovuco está na entrevista Zimbo. Chivucovuco, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Eu saúdo todos os telespectadores que nos acompanham e quero agradecer à TV Zimbo pelo convite formulado. Já vão alguns anos que não passo por aqui, portanto, meu agradecimento. O para já... Legalizados em 2024. E há uma diferença de conceitos. O conceito de legitimidade tem a ver com o direito constitucional. Todo angolano tem o direito legítimo de constituir partido, constituir... Isso é um direito. É um direito em termos de legitimidade. Agora, o que o Estado fez só foi criar o quadro de aceitar aquilo que devia ter acontecido em 2019, que é a legalização do Prajá. Neste momento somos um partido político legal e alternativa efetiva para o poder em Angola. Depois de 50 anos de governo de um partido, 50 anos, depois de 34 anos de abertura ao pluralismo, depois de 23 anos de paz, é chegado o momento para fazermos a mudança. Mas e eu deixo a mensagem. O que é que faz do para já um partido alternativo? Primeiro, temos visão própria. Mas isto também tem os outros. Programa futurista, moderno, realista. E que a base do programa é essencialmente o cidadão angolano. E basta ver, se quisermos tentar fazer uma súmula ou resumo, os 50 anos da independência, com o mesmo partido, vale a pena continuar. Eu não aceito, depois de 50 anos, ainda haver fome em Angola. Eu não posso aceitar. Depois de 50 anos, os jovens estão desempregados. Vamos chegar a esta é questão por isso que nós somos, da economia efetivamente, a alternativa. E eu peço diretamente a todas as angolanas, todos os angolanos, se pensam que 50 anos, como estão, valeu a pena, continuem. Mas se não, vamos chegar estamos a isto, aqui preparados para a mudança. Abel Chivucovuco, vamos chegar a isto, naturalmente, aos dramas sociais e económicos que nós temos, mas não podemos perder de vista que é o segundo partido que funda. Depois da Casa CE, 6 meses antes das eleições, prometia muito, mas depois acabou por ter saído desiludido deste partido. Que seguranças é que pode dar aos angolanos que a Casa CE, como foi, não poderá ser repetido num para já servir Angola? E se realmente saiu desiludido desta... A Casa CE não foi partido político. Foi uma coligação, claramente. Foi uma coligação de partidos políticos, de entre os quais eu não tinha nenhum. Eu não tinha nenhum. Porque na altura eu já tinha a percepção de que 4 meses antes das eleições, se eu tivesse tentado, olhando para os chumbos que eu levei no Prajá, também teriam chumbado. E por isso encontramos o formato da coligação. Entretanto, os propósitos das pessoas que fazem partidos são diferenciados. Nem todos têm o propósito e vocação de servir o país. E é o que aconteceu. E nem depois é preciso desmistificar. Eu não saí. Os partidos políticos tiveram a ilusão de pensar que tinham pernas para andar por elas só, não é verdade? E eles é que decidiram... Mas a casa só andaria com Abel Chivucovuco? Eles é que decidiram pôr-me fora. Mas a casa só andaria com Abel Chivucovuco? Os partidos que eu juntei já existiam e nunca tiveram relevância. Só tiveram relevância depois. Portanto, o conceito de partidos não é números. A nossa coligação tinha 5 ou 4 partidos. Não são números. É a credibilidade dos atores. É que determina. E o exemplo foi a credibilidade dos atores independentes dentro do projeto da casa, que não tinham partido, saíram e vimos em 2022 o resultado. Mas acredita que tudo o que ocorreu na Casa CE deveu-se à sua saída e à sua saída apenas? Eu não preciso me vangloriar. Só peço às pessoas, olhem para os resultados. Ficaram 0. Então ficaram 0 por quê? Se avaliam alguma coisa. Portanto, esse é o quadro. Nós vamos entrar em 2027, um ano de eleições,
quer repetir o formato de coligação, quer concorrer sozinho. O que é que o para já está a perspectivar para 2027? As coligações Tem força para não é seguir um sozinho? fenômeno que se cria por criar. Para haver coligações, tem a haver convergência de valores, convergência de princípios, convergência de objetivos. Uma certa similaridade de atitudes e comportamentos. Portanto, tem que haver isso. Juntar só os números, é o que aconteceu com a Casa Cé. Portanto, este é o quadro. Entretanto, Mas não acredita que existam, neste momento, estamos a falar de 13 forças políticas, não existe, neste momento, entre estas 13 forças, esta convergência para que realmente possam ser uma alternativa a um MPLA que se tem demonstrado mais forte nas eleições? Os números não valem nada. É a credibilidade dos atores. E eu até desafio que juntem-se todos os 12, menos nós. E vamos ver o que é que vai acontecer. De qualquer das formas, nós tivemos, no ano passado, em maio, o nosso Congresso Constitutivo. E eu recebi um mandato para ter abertura de considerar a possibilidade de coligação desde que houvesse essa convergência de valores, princípios, objetivos, propósitos e atitude. Já identificou em algum partido esta Por enquanto não encontrei. Mas estamos a muito pouco tempo das eleições. Tinha que haver convergência. Vai a tempo? E tinha que ser de jure. Mas, por outro lado, também recebi o mandato de preparar o para já para concorrer sozinho. E é isso que estamos a fazer. Somos a força política mais dinâmica, mais criativa, com mais iniciativa. Qual é que é a ambição do para já servir Angola e do Abel Chivucovuco neste momento em que falamos? Governar Angola. Servir o país, servir os angolanos e as angolanas. É este o propósito. E é por isso que eu peço mais uma vez aos angolanos. Foram 50 anos. Se estão felizes, votem no sistema que nos governa há 50 anos. Se não, vamos para a alternativa. E nós estamos preparados. E pronto, é o meu pedido pessoal. Mas que atmosfera é que observa neste momento no xadrez político angolano que lhe dá esta segurança? É preciso percebermos que nós, do ponto de vista legal, constitucional e de jure, somos um Estado democrático e de direito. Mas do ponto de vista de facto, nós ainda somos um Estado em transição para a democracia. Não somos. Alguns dos atributos de uma democracia estão presentes nas nossas vidas, outros atributos não estão. Uma democracia... Mas é também uma construção Uma social. Democracia isto não é decretado, tem que ter como atributo liberdades. Liberdades. Não há democracia sem liberdades. E no nosso caso, algumas liberdades estão presentes, outras não estão. Liberdade de circulação está presente. Liberdade de expressão, mais ou menos. Liberdade de movimento, também. Liberdade de manifestação, não existe. Portanto, há uma série de liberdades onde ainda temos déficit. Não pode haver democracia se nós não tivermos pluralismo. Agora, no nosso caso, o pluralismo está, entre aspas, garantido. O pluralismo é o quê? É a possibilidade do cidadão tentar organizar o seu partido, a sua igreja, a sua associação. Mas vimos o que aconteceu conosco. Levamos anos com o país plural, mas levamos anos para legalizar. Mas isto não é a responsabilidade de quem levava o processo de legalização? Porque foi legalizado depois de, segundo o Tribunal, as questões todas que estavam em falta estarem resolvidas. Não é verdade. As questões todas sempre estiveram resolvidas. É medo. É medo da nossa pujança. Portanto, este medo desapareceu? Em democracia. Este medo desapareceu agora que está legalizado? Em democracia, para além do pluralismo, tem que haver o primado da lei. A lei acima de tudo. Mas nós temos um quadro em que as instituições públicas do Estado são as que mais violam as leis que eles próprios fizeram. Não é verdade? Em democracia, nós temos que ter eleições livres, justas, transparentes e periódicas.
O conceito de periodicidade está garantido. Já se sabe, próximo ano, 2027, temos eleições. Depois de 2032, temos eleições. Depois de 2030, portanto, periodicidade. No entanto, a justeza e a transparência não estão garantidos. Em que sentido? Basta ver o ambiente político nacional. Como é que está o ambiente político nacional? Como é que está? Eu levei anos para vir aqui da TV Zimbo. Se você quiser comprar um carro, mas a publicidade que você faz é só a Mercedes, o que é que vais fazer? Depois vais comprar o Mercedes. É o que nós ouvimos. Tudo que há é só do partido no poder. Por que que não há livre circulação de ideais e ideias? Em democracia tem que ser assim. Em democracia temos que ter uma administração pública apartidária. Mas agora o Prajá tem este desafio de levar a mensagem. O país tem hoje 21 províncias. Gostaria de saber se o projeto de implantação do Prajá é também a escala nacional, e nós temos uma mudança naquilo que é a estrutura da massa votante. São maioritariamente jovens e mulheres, particularmente. Vocês querem chegar a todo o país, e como é que vão chegar a estes jovens e a estas mulheres? Eu já expliquei que, de facto, nós já existimos há 7 anos. Nós vamos completar, em abril, 7 anos de existência de facto. E o que significa? Estamos implantados em todo o território nacional. E provavelmente somos a força política nacional neste momento mais dinâmica e mais criativa. Eu acabo de chegar das províncias de Malange, do Kwanza Norte, onde andei por municípios por todo o lado. Os jovens e as mulheres ouvem até o Vucu, aceitam os seus projetos? Somos a novidade. Nós somos o fator novo. Estão cansados daqueles que já estão há 50 anos. Estão cansados. E também nós desenvolvemos o princípio de desconstruir a teoria de espaços eleitorais cativos. A ideia de que aquele partido ganha naquela província, isso acabou. Conosco não vai acontecer. Pode dizer que isto desconstruiu porque não tivemos ainda eleições. Temos que aguardar por estas eleições para saber se esta visão que tem é verdadeira ou não. Nós não funcionamos empiricamente. Nós funcionamos cientificamente. E temos indicadores. Temos mecanismos que nos permitem fazer trimestralmente a avaliação da nossa situação no país. E estabelecemos algumas categorias de avaliação. Sabemos quais são as províncias favoráveis, onde temos indicadores de que o Prajá ganha. Sabemos que temos províncias onde vamos à disputa. Mas agora quer citar exemplo? Em algumas províncias é disputa a 2, outras províncias disputa a 3. Há províncias que temos a categoria de promissoras, onde temos que acentuar cada vez mais o nosso trabalho, mas também reconhecemos que há províncias que também são desfavoráveis. Mas o Abel não está a citar exemplos. Diferentes. Não preciso. Citar exemplos. Isso é questão estratégica do partido. Mas são essas categorias. E em relação às categorias, para as províncias favoráveis, o objetivo é consolidar. É o trabalho que fazemos. Para as províncias de disputa... Mas quem é que está a realizar esses estudos? Mas o mundo hoje funciona cientificamente. Nós não precisamos de ser nós próprios a fazer as avaliações. Isso contrata-se. Sim. Empresas internacionais que fazem isso e nós recebemos estão cá a fazer este trabalho trimestralmente. Luanda é a principal praça eleitoral. Vamos falar de Luanda. Dentro destas ambições, dentro das províncias favoráveis e desfavoráveis e desafiantes, em que lugar é que está Luanda, esta grande praça eleitoral? Em 2027 vão perceber a surpresa. Para nós, temos 2 programas do ponto de vista da minha atividade como líder do Prajá. Há um programa que se denomina 77. Todos os sábados, enquanto eu estiver aqui em Luanda, estou nos bairros. Amanhã estou no bairro do Rangel, município do Rangel. Todos saudar e proximidade com o cidadão, transmitir a mensagem, empatia. Não é verdade? E temos o programa 15-15, em que todos os meses tenho 15 dias em Luanda e 15 dias no interior do país. E a denominação do projeto diz-se ver, ouvir e partilhar.
Pronto, é o que nós fazemos com o cidadão. Até porque Mas nós é estamos preciso nesta perceber coisa, a que há mensagem é, três níveis, vamos falar destes níveis de níveis, mas voto. nós temos agora um momento político e social que é completamente diferente. Nós temos hoje a emergência das fake news, das redes sociais, portanto, a mensagem não chega apenas quando está o presidente Abel Chivucovuco a fazer o 7-7. Está a levar em conta as redes sociais, as notícias que são divulgadas, a desinformação e que visão é que tem em relação a isto, olhando para o que pode acontecer em 2027, sendo que também o próprio Abel Chivucovuco é alvo de muitas dessas notícias. Primeiro, é preciso ter noção de que há três níveis de voto. Há os cidadãos que fazem o voto consciente. Eles avaliam o contexto, acompanham a mensagem, o comportamento dos atores, a personalidade dos atores, portanto é voto consciente. Depois há o voto por empatia. Pessoas que às vezes gostam, nem sequer conseguem explicar por que gostam deste ou daquele. E depois há o voto por associação. E nós estamos a trabalhar nesses segmentos todos. Eu tenho clara noção de que nós estamos a ser fortemente combatidos. E é por isso que há muita desinformação nas redes sociais, até porque nós temos um mecanismo baseado na África do Sul que nos faz semanalmente o levantamento. Sabemos as tendências, sabemos de onde é que vêm, sabemos até quem são os atores dessas tendências. Quem são? De onde é que vêm estas tendências de fake news e desinformação? Isso é para nosso consumo. Isso é para nosso mas consumo interno. Os eleitores, Há um os futuros ditado- eleitores, quererão saber também se as notícias que recebem e que aparecem nas redes sociais sobre si e a sua organização política são verdadeiras ou não. Eu sigo a filosofia de Trump. Em inglês, ele diz all press is good press. Traduzido para português, significa falem de mim. Falam mal ou falam bem, mas não deixem de falar. Mas não tem medo que isto afete a sua mensagem principal? Não tenho o mínimo receio, porque eu tenho noção da reação do cidadão comum. Tenho noção, clara noção. Nós não estamos a fazer isso aqui Há muitas empiricamente. eleições que se perdem primeiro nas redes sociais. Não é apenas por ilusão que nós pensamos que 2027 vai ser diferente. E vai mesmo ser diferente. E volto a pedir aos angolanos, vamos mudar. Começou a carreira política e é inevitável. Olhamos para isto, na UNITA tem desempenhado cargos de relevância política, militar, diplomática inclusive, e há certos quadrantes que ainda o veem como o dissidente da UNITA. Aceita esta qualificação? Não é importante a qualificação. O mais importante é procuro ser útil ao país. Procuro corresponder com as expectativas do cidadão comum. E para mim isso é que vale. Isso é que conta. Até porque, do meu ponto de vista, o mais importante é fazermos a mudança e depois fazermos as convergências. Nós somos um partido de pontes. Mas nós não fechamos, somos um partido de pontes. Esta questão tem também como um pano de fundo o facto de Abel Chivucovuco, sendo proeminente na UNITA, é dissidente, funda a Casa CE, sai da Casa CE desiludido, lança-o para já servir Angola. As motivações por trás desta caminhada partidária, sendo que hoje há quem diga que se tivesse continuado na UNITA já poderia dirigir o partido e provavelmente estaria numa outra posição. Para mim, em certa medida, isto é irrelevante. O mais importante é servirmos o país. Até porque, eu já expliquei, eu não saí da Casa CE. Eu não saí. Os partidos é que tiveram a ilusão de que tinham pernas para andar e mandaram-me passear. Isso aí. Mas isto não comunica nada ao eleitorado? Nem isto, nem o facto de ter sido dissidente da UNITA e depois ter fundado agora o Para Já Servir Angola, acho que isto não comunica nada ao eleitorado sobre o Abel Chivucovuco, o homem? Eu pergunto-me, se você está num ambiente não salutar, continuas por quê?
Eu tenho um exemplo prático, Mas a variável concreto. que se repete nestes três cenários é Abel Chivuco. Um exemplo prático concreto. O meu mestre, o Dr. Jonas Melhor Savimbi, foi ministro dos Negócios Estrangeiros do GRAE, da UPA. E saiu. Já não dava, percebeu que não era viável, saiu. Saiu. Isso é normal e é simples. Para mim, quem não consegue avaliar os contextos, quem não consegue se ajustar aos tempos, não pode ser um ator útil. E porque fala nesta capacidade de se ajustar, o Abel tem falado muitas vezes sobre ser governo ou parte do governo. E fala-se também que depois de 2022 recebeu propostas para se juntar a governos do MPLA. Gostaria que comentasse isto, que pastas eram, recebeu estes convites e se tem esta abertura de, em 2027, não sendo o governo, fazer parte do governo. Portanto, o propósito primário, para mim, é por isso que se constitui um partido. Se não fosse para isso, ia sofrer para quê? O propósito primário é governar, porque temos visão própria, programa próprio, objetivos concretos. Um Estado moderno que realiza os seus cidadãos. Portanto, governar. Mas temos que ter abertura, saber fazer pontes. Os nossos indicadores nos aconselham que provavelmente em 2027 podemos não ter nenhum partido com maioria absoluta. Nenhum partido. Mas se assim acontecer... Mas portanto, esta é uma tendência mais leituras. resultante da performance do MPLA ou das outras forças políticas, na leitura que está a fazer? Bom, nós temos que aceitar que o MPLA está em condições difíceis. Este momento é dos partidos mais impopulares da Angola. E eles têm noção disso. Mas este não é um sinal também de aprofundamento da própria democracia? Têm noção disso. Mas a democracia é mesmo assim. Foram 50 anos. Qual é o balanço que os angolanos fazem dos 50 anos? Portanto, nós temos que ter a capacidade de, em 2027, se for necessário para o bem da Angola, fazer as pontes necessárias para fazermos parte do governo. Na história de Angola, já tivemos... Portanto, admite que pode fazer parte do governo, mas já recebeu estas propostas antes. Porquê é que não aceitou? Não, isso tudo vai depender dos resultados eleitorais. Isso não se faz com antecedência. Quem sabe o peso de cada parte? É preciso esperar. Até porque, em Angola, já tivemos dois governos participados. Que posição aceitaria num evento em que não ganha as eleições? Que posição aceitaria ocupar no governo? A convite do partido vencedor. Eu pessoalmente não estou interessado. Uma coisa é participar, mas participar não quer dizer entrar no governo. Nós já tivemos na história de Angola 2 governos participados. O primeiro foi em 1975, janeiro de 75, que foi o governo de transição. Foi o MPLA, foi a FNLA, foi a UNITA e foram os portugueses. Estiveram no governo. E Angola foi abaixo? Não foi. Nós tivemos outro governo participado. O governo de 75 visava fundamentalmente preparar o país para a independência através de eleições gerais. Em 1997, tivemos o segundo governo participado. O MPLA, a UNITA e mais alguns partidos. O país foi abaixo? Não foi. E esse governo, no fundo, era um indicador simples para tentar resolver o problema do conflito. Mas para isso é preciso superar algumas forças políticas. E aqui a questão é saber também, Abel Chivuco, quem é que poderá ser, do lado dos partidos da oposição, um adversário direto do para já. A UNITA é este adversário. A UNITA não pode ser adversário. A UNITA não está no governo. A UNITA não é governo. Na liderança da oposição. O máximo podemos ser concorrentes. Não é verdade? Concorrentes. Isso não é adversário. O adversário é o MPLA. Para conquistar os angolanos. Para conquistar o angolano não é preciso ter adversário. Vai ter que tirar votos tanto ao partido que governa quanto aos que estão na oposição. A questão não é tirar votos de quem quer que seja. Os votos não são cativos. É isso que eu já expliquei. Nós temos a teoria de desconstruir
a ideia de espaços eleitorais cativos. Não. O cidadão é idôneo, é livre. O cidadão determina. Quer a UNITA, vota na UNITA. Quer o PRS, vota no PRS. Quer o Prajá, vota no Prajá. Cabe a cada uma dessas entidades convencerem, transmitir mensagem de esperança. Mas que percepção tem hoje nós o temos dos angolanos deste novo momento em relação às propostas que pode apresentar? Porque não faltam propostas dos outros partidos, não faltam propostas, programas, iniciativas, projetos do partido que governa. O que é que estão efetivamente a trazer de inovador para convencer os angolanos a olhar também para os resultados do censo de 2024? O que é que estão a trazer para estes angolanos? Eu já expliquei que as motivações para o cidadão votar têm 3 níveis. O nível do voto consciente, esses são particularmente da classe média, os jovens com literacia, os jovens com literacia, portanto, voto consciente. E esses sabem julgar. Julgam as ideias, julgam os programas, julgam a postura, julgam a visão, sabem. É preciso dar confiança às pessoas, essas sabem. Mas depois há um segmento que não se preocupa com isso, até porque em África vota-se menos nos programas, mas nas pessoas. E esse é o voto por empatia. Por empatia. E é por isso que nós andamos com a política de proximidade ao cidadão. Você vai encontrar alguém que só vai votar porque me cumprimentou. Está a perceber? Quando outras entidades têm a tendência de ficarem sentados nos gabinetes. Nós não. Nós estamos no terreno, com o cidadão, para ganhar o voto por empatia. E depois, obviamente, é o voto por associação. E é isso o trabalho que estamos a fazer. Isso que nos transmite confiança. Nos transmite confiança que estamos numa posição bastante confortável. É público e vê-se que, apesar das medidas socioeconómicas implementadas, pelo menos a contar de 2017, verifica-se ainda bolsas de pobreza em Angola, muitas famílias carentes. Quer comentar esta realidade a que muitos angolanos vivem? Apesar dos programas que se criam, nós temos verificado uma população a crescer acima do crescimento da economia, a fazer pressão sobre as infraestruturas que são criadas, os próprios programas que são legislados para melhorar a vida dos angolanos. As dificuldades estão aí. Eu não partilho a ideia de que existem bolsas de pobreza. Não é verdade. Um segmento não negligenciável, a maioria é pobre. A maioria é pobre. Até porque nós tivemos um período, 2007 até 2014, em que estava a surgir uma classe média angolana. Hoje, a classe média está quase em extinção, porque o professor também é pobre. Ou se não for pobre, é desenrascado. O enfermeiro, o médico, também é pobre. O funcionário público é pobre. O oficial da polícia, das Forças Armadas, é pobre. Como é que vamos construir um país com base na pobreza? Não há correlação aceitável entre o custo de vida e o poder de compra dos cidadãos. O custo de vida é muito alto e os salários são muito baixos. Como é que se contorna esta realidade? Não é verdade? Portanto, tem que ser uma visão diferente de governação. Até porque eu sou dos que sou muito crítico ao conceito de priorização que vamos vendo. Na verdade, gasta-se dinheiro para coisas desnecessárias, quando a atenção devia ser virada para o cidadão. Há aquilo que se chama... Mas este discurso nós ouvimos também de quem governa, que a prioridade é o cidadão. Há aquilo que se chama a hierarquia das necessidades da pessoa humana. Hierarquia da necessidade da pessoa humana. E há indicadores claros. O cidadão, as questões principais, primeiro, quer segurança. Segundo, tem que ter comida em casa. Tem que ter água. Tem que ter saúde. Tem que ter casa. Porque a ausência de segurança, a ausência de comida, a ausência de água, a ausência de saúde, a pessoa morre. São necessidades primárias e um Estado não pode se permitir, 50 anos depois da independência,
ainda há cidadãos que não têm 3 refeições por dia. Essas pequenas coisas. Há cidadãos que não conseguem mandar os filhos para a escola. Há cidadãos que não têm casa. Portanto, Como é um que quadro se contorna claro. esta realidade? Há programas que o Governo vem implementando, como esta grande bandeira da diversificação da economia. Primeiro, a sua impressão sobre o programa de diversificação económica e o que vocês querem trazer para a alternativa e solução a estas questões que esteve a descrever. O MPLA é um partido relevante para Angola. Relevante. No entanto, eu não acredito que com o MPLA o quadro de Angola vai substancialmente mudar. Não acredito. Porque são 50 anos de vícios, de comportamentos negativos, de práticas negativas. São 50 anos. Isso Esteve sozinho enquista. o MPLA nestes 50 Isso anos? enquista. O MPLA esteve sozinho nestes 50 Não é verdade? Enquista as mentalidades. Não muda. Vai ser assim. Eu não acredito. Quem não realizou em 50 anos vai realizar nos próximos anos, entre 2027 a 2032. Não acredito isso. Mas Foram 50. O Abel Chivucovuco acredita que o conceito de alternância política é necessariamente uma mudança de partido ou uma mudança de atuação partidária, de estilo de governação, de estilo da entrega e de resolução dos problemas dos angolanos? As duas coisas. Um ator que tem uma prática comportamental durante 50 anos vai mudar no ano 51, depois andou assim 50 anos. É uma impossibilidade esta. Isso eu não quero dizer que não há valores positivos dentro do MPLA. Mas no conjunto foram 50 anos de práticas que se repercutem. E eu me questiono se existe uma agenda de realização da sociedade angolana ou existe uma agenda de poder. São coisas diferentes. E qual é que é a agenda de realização da sociedade angolana que vocês querem apresentar como alternativa e que seja fazível? O objetivo é a pessoa humana. Realizar a pessoa humana. E eu já disse, na teoria da hierarquia de necessidades, é preciso identificar essas necessidades primárias e resolver as necessidades. É possível, temos recursos para isso, se quisermos, não é verdade? Mas não acredito... Como é que fariam reformas, por exemplo, em setores fundamentais e aqui propostas concretas para a educação, para a saúde, para infraestruturas, para a própria diversificação económica? O que é que concretamente podem trazer? Meu irmão, vou lhe deixar claro. Educação. Há determinados parâmetros. Primeiro parâmetro é universalidade. Universalidade quer dizer o quê? Temos que acabar com o que tem acontecido no nosso país. Todos os anos, centenas de milhares de crianças não têm escola. Essas crianças que não têm escola perdem a capacidade de competir na vida. Portanto, tem que haver universalidade. Toda criança tem que ter escola. Mas para isso o país tem que produzir mais, tem que gerar mais receitas para construir escolas, esse é o para primeiro contratar passo. professores. Segundo, temos recursos para haver infraestruturas. Temos recursos para haver infraestruturas que têm que se multiplicar e considerar, o que já disse, as taxas de crescimento populacional para antecipar-se, porque vão surgindo novas crianças, então é preciso pensar nisso. Terceiro, é preciso motivar a classe docente, os professores. Têm que ganhar bem. A maneira como estão a ganhar, para o país tem bem? recursos. O país tem recursos. O país não tem Eu dinheiro. não tenho. Quem é que te disse? Eu sei, o país tem dinheiro. O país financia-se lá fora para pagar Esses dias orçamento. mesmo, só por causa do petróleo que subiu, vai haver dinheiros a mais. Já houve um período Mas que depois, até na comunidade internacional dizia-se que os angolanos têm pouca capacidade de utilizar o dinheiro que têm. Mais de metade do orçamento, Portanto, mais de metade do tem que- orçamento é para pagar a tem dívida. que haver- e depois tem o que que haver- há é esta tentativa. Nós temos Mas agora é muito severa. exatamente isso. Nós contraímos dívida para fazer infraestruturas que não são funcionais. Então gastamos dinheiro à toa, por causa das comissões. Na verdade, por senão, teríamos feito infraestruturas duradouras. Mas estava a lhe dizer, universalidade, todas as crianças, infraestruturas,
atenção com o corpo docente, reavaliação das prioridades do setor do ensino. Um país que está em fase de reconstrução precisa de ter prioridades nas áreas técnico-científicas. E às vezes não é preciso ir para a universidade, é no nível técnico médio. Não é verdade? Prioridades. Nós fazemos outras prioridades, cede dali, cede dali, cede dali. Não só contra os I7, mas acho que não é prioridade. Não é verdade? E até eu defendo uma outra teoria. Não é fácil, mas tem que ser objetivo. É o conceito de, no ensino de base, termos o ciclo único. Ciclo único quer dizer o quê? Que as crianças vão na escola de manhã e só saem ao fim do dia. Permite o quê? A criança vai, chega na escola, mata bicha. Tem depois no intervalo, lanche. Na hora do almoço, almoça. À tardinha, lanche. Volta a casa à tardinha. Não é verdade? Ajuda-nos a resolver dois problemas. Primeiro, como as crianças estão na escola, não andam na rua, não brincam no lixo, não brincam. Isso ajuda a saúde pública. Saúde pública. Por outro lado, ajuda-nos a diminuir a subnutrição. Porque as crianças comem na escola. Portanto, ciclo único. Embora repartido, as crianças ficam na escola, uns de manhã têm atividades curriculares e outros têm extracurriculares e à tarde fazem o inverso. É simples como isso. Nós temos visão clara. Mas no ensino público significa custos elevadíssimos. Mas nós temos que ter ambição e utilizar bem os recursos que temos. Porque temos. Eu não tenho dúvida disso. Temos. Temos. E mesmo na educação, na saúde, eu respeito, considero útil, estamos a construir grandes hospitais, blá, 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 blá. Mas eu penso que era preciso reformular as políticas de saúde. Primeiro, o mais importante é prioridade na saúde pública. Por quê? A saúde pública evita as pessoas ficarem doentes. A primeira coisa que temos que fazer é evitar as pessoas ficarem doentes. Isso passa por saneamento básico, isso passa por acesso à água potável, isso passa por alimentação adequada, porque uma pessoa subnutrida é vulnerável. É vulnerável. Portanto, saúde pública em primeiro lugar. Mas depois, ao evoluirmos para o sistema público de saúde, é preferível dar prioridade às unidades pequenas de proximidade com o cidadão. De proximidade. E depois hierarquizar o sistema. Vai nos grandes hospitais, alguém que é transferido dos pequenos hospitais, dos municípios, dos bairros, depois é que vai para os grandes hospitais, não vai diretamente para... Hoje essa realidade já não está presente? Não está ainda. Olha, você está no bairro, a primeira coisa que vai é Maria Pia. Mas não é porque está habituado a esta dinâmica, não é porque está habituado a esta dinâmica. Mas é preciso ajudar a mentalizar as pessoas. Não é verdade? Portanto, são coisas pequenas. Que devem ser feitas. Como já disse também, os enfermeiros, os médicos são pobres. Também, outro grande dilema social que nós temos é o desemprego entre os jovens dos 15 aos 35 anos, com força de trabalhar, em idade ativa, a mais esperada para contribuir enquanto força de trabalho, mas que há ainda muitas dificuldades. Criar emprego não é uma tarefa fácil. O desemprego nos jovens é uma realidade. E eu diria até que é uma catástrofe. Porque os jovens é que devem conduzir os processos do país, é que devem ser a força motriz para o futuro do país. Estão desempregados, desesperados. Portanto, tem que se encontrar fórmulas. E as fórmulas têm dois níveis. Até aqui, temos vivido num contexto em que o maior empregador é o Estado. Tudo bem, não vai mudar de um dia para o outro. Mas, no mínimo, nas oportunidades que existem do Estado, não se partidarize. Quem quer fazer o concurso, passa, mas como não tem cartão, não tem hipóteses. Portanto, não se partidarize, os cidadãos são... E o nosso primeiro potencial é a população, que é heterogênea e jovem.
é o primeiro fator de riqueza que o país tem. O segundo é a extensão do território. A extensão do território. O terceiro, os recursos naturais. E depois ainda temos as florestas, os rios, o mar. Portanto, temos um potencial extraordinário. Temos um potencial extraordinário, mas temos também, Abel Chivucovuco, um grande problema que ainda precisa de ser resolvido, que é o problema da corrupção e da impunidade. Começou-se uma campanha de combate à corrupção e à impunidade. Gostaria de ter uma visão, uma avaliação que faz a este programa e se em 2027, para já for governo, que combate faria a corrupção e a impunidade? Foi bom, foi positivo, pelo menos ter havido indicadores de vontade de combater a corrupção. No entanto, acha que estamos no mesmo estágio que a prática foi combate à corrupção seletivamente. Isso não pode ser assim. Ou é combate à corrupção, ou se for seletivamente, já não é combate à corrupção. Não é. Portanto, tem que haver critérios universais para todos. Todos os servidores públicos, se mexerem no que é do Estado, tem que ser alvo. Não é verdade? Portanto, isso é que tem que ser feito. Mas é bom que começamos. E respeito à coragem do atual presidente, que pelo menos começou. Foi seletivo, etc. Em alguns casos, se fosse eu, faria de uma maneira diferente. Como é que faria? Não preciso de explicar isso. Mas é parte foi seletivamente. do programa eleitoral que vai apresentar. É parte da confiança. Vai que está ser a pedir parte aos da confiança, saber mas como é que vai tratar um tema tão sensível os angolanos como o combate conhecem à a minha corrupção. postura, conhecem a minha prática, portanto, nisso estou tranquilo. Mas não, para mim, não quer dizer os seus potenciais eleitores como vai combater a corrupção. temos corrupção que fez uma espécie de reciclagem. Adotaram novos métodos. E depois, desvios descarados. Já viu que é miúdos, 27 a 28 anos, da AGT, roubam milhões. Está a ver? Roubam milhões, fogem para Portugal, vão na cadeia. Os parentes que são dirigentes vão lhes tirar da cadeia. Quem combate esse? Vamos fazer como? A denúncia saiu da própria AGT. Saiu da própria AGT, mas muitos deles estão impunes. Impunes. Quais? Enquanto houver impunidade, foram não se corrige a sociedade. Roubou. Estão condenados. Estão condenados. Alguns. Outros foram protegidos. Portanto, não pode haver 2 pesos e 2 medidas. A lei tem que ser igual para todos. Na prática, não é só na teoria. Portanto, esse aqui é o quadro que vivemos. Mas ainda assim não respondeu a pergunta de como é que combateria a corrupção. É um dos temas fraturantes que nós temos. Significa, do meu ponto de vista, você não combate a corrupção começando embaixo. Não combate. O exemplo tem que vir de cima. Pronto, a partir de cima e sem favoritismos. E porque são os mesmos angolanos que não desviavam no tempo colonial. Corrupção há sempre alguns níveis, mas não era tão endêmico. Nós é que permitimos isso. Deixamos isso, é cultura do MPLA. Portanto, o que fazer? Acha que é preciso o exemplo tem que vir de cima. O exemplo vem de cima. Que acha que está só associado e ligado a uma única força partidária? Bom, eles é que manejam os recursos do Estado. Há várias formas de corrupção. Os que não estão no poder vão fazer quê? Há outras formas de corrupção. Como? Vão fazer o quê? Não têm acesso aos dinheiros do Estado? Não têm poderes de decisão. É impossível. Os que estão nos órgãos do Estado, esses sim, têm poder de decisão, têm poder de fazer influências, têm poder de favorecer. Portanto, há muitos níveis. Mas, fora da oposição, isso não é possível. Não existe. Abel Chivucovuco, nós temos um mundo agora com muitas tensões. A guerra voltou à Europa, o Médio Oriente está sob fogo. Agora, o que é que deve fazer para proteger-se de choques externos? Eu considero
que Angola está numa região geográfica ou geoestratégica privilegiada. Privilegiada e que nos estudos de análise de risco que nós podemos fazer na nossa região, o nosso único risco é a RDC. Não é que a RDC possa ter intenções malíficas para conosco, não tem capacidade. Não tem capacidade, provavelmente nem sequer vontade. Mas é um país com uma população grande, 100 e tal milhões, e muito pobre. E que Angola é um fator atraente. Portanto, o nosso maior risco é esse de imigração ilegal, que é isso que nós temos que encontrar formas de acautelar. Mas fora disso, na nossa região, a Namíbia não é problema, a Zâmbia não é problema, Congo Brazzaville não é problema. Estamos bem. Precisamos só de estar atentos, ajudar a RDC a realizar a paz e a estabilidade, mas ao mesmo tempo termos atenção para o fator de migração ilegal. Velci Vucu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, espero que não seja preciso passar outra vez 4, 5 anos para voltar aqui na TV Zimbo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim que nos acompanhou, fica por aqui esta entrevista Zimbo. O jornal regressa amanhã às 20 horas. Boa noite, muito obrigado por nos preferir.